Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a decisão do Copom de manter os juros em 6,50%, que a gente já tinha antecipado aqui há 3 semanas atrás que ele não iria cair mais, e também vamos falar um pouco de uma dúvida que está sendo recorrente, que eu até escrevi um artigo agora na quarta-feira, que é por que a Bolsa está mais ou menos se mantendo nesse patamar aí, entre 83 mil e 86 mil pontos, e algumas ações muito boas, ou a maioria até das ações da Bolsa tem caído. Por que isso acontece? Então a gente vai falar sobre esses dois assuntos logo depois da vinheta. Aproveitem para já curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscreverem no canal. Bom, vamos começar aqui com a bolsa, que seria uma coisa mais simples. A gente percebe aqui, ó, que a bolsa, por exemplo, nesse mês de maio, ou até se você pegar lá de março para cá, ou até aqui de fevereiro para cá, a bolsa tem mantido mais ou menos esse patamar, ó. Ela está andando entre 82.400 pontos, chegou aqui a 88 mil pontos, mas aqui entre 83 mil e 86 mil pontos, como eu falei no início do vídeo. E aí o que acontece que muita gente não entende? A bolsa nada mais é do que uma espécie de média dos ativos mais negociados. Para a gente falar exatamente certo o que é, olha só o que é o objetivo do Ibovespa tirado direto do site da B3. O objetivo do Ibovespa é ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiros. Tá? Então, são apenas os ativos mais negociados e de maior representatividade. Então, se você tem uma ação pequena, tá? Por exemplo, igual a Santanense agora, que estava na nossa carteira lá, dica de hoje, desde outubro, e essa semana subiu a mais de 100%. Ela não está no índice Bovespa, porque ela é uma ação muito pequena. Então, quais são as ações que estão no índice Bovespa? Aí você pode vir aqui e clicar, ó, composição da carteira. Essa carteira ela é modificada de 4 em 4 meses. Essa que está valendo agora é a de maio a agosto de 2018. E aí você tem aqui, ó, uma série de ações, se eu não me engano, são 67 tickers agora. Tá? Eu estou passando aqui rápido só para vocês verem, e o total é 100%. O que importa para a gente agora é ver exatamente essa participação aqui de cada uma. Vamos botar da maior para menor. Ó. A gente vê aqui que, por exemplo, a Petrobras ela tem 7,8%, mais 5% aqui da Petrobras 3. Então, quer dizer, ela tem aí 12 ou 13%. A Vale tem 12,2%. O Itaú Unibanco ó, tem 10,2% da Itube 4. Eu não sei se tem a Itube 3 também, ó, mas tem 3,3% de Itaúsa, tem mais 6,4% de Ambev. Se a gente pegar o Bradesco, a gente tem 7,3%, mais aqui 1,3%. Você tem empresas que tenham muito percentual, muita participação, e tem empresas que não tem quase nada, ó. Por exemplo, a CPFL Energia ela tem menos do que 0,1%. A Eco Rodovias também. Ó, a Copel, a Gol, elas têm um percentual muito pequeno. Então, mesmo que suba 100% uma dessas ações, vai impactar muito pouco no índice. E aí, nesse artigo que eu escrevi, eu cheguei a fazer uns cálculos. Eu botei aqui uma tabela das ações com maior representatividade, todas que têm mais do que 1%, e eu cheguei a calcular o seguinte: se a gente somar a Vale mais a Petrobras, e aí a Petrobras somando a Petri 4 a Petri 3, a gente nesse dia aqui a gente tinha quase 25%. Hoje já é até um pouco acima de 25%, como vocês viram lá na foto que a gente mandou agora. Então, o que aconteceu com essas ações nesse período? A gente pode ver aqui, ó, Petri 4, por exemplo. Olha só, em maio ela subiu muito. Vamos ver a outra Petrobras, ó, Petri 3, ó, também subiu muito. O que aconteceu com a Vale 3? Também subiu bastante aqui.
E aí eu cheguei a fazer esses cálculos. E fazendo esses cálculos, a gente tem aqui, ó, até o dia 15 de maio, que a Petrobras tinha subido 18% a ação preferencial, 27% a ação ordinária e a Vale 12,68%. Se a gente fizer o cálculo dessas ações, essas ações sozinhas, elas representavam uma alta do índice de 4,30%. Só que até aquele momento o índice estava caindo 1,14%. Então eu mostro aí no artigo que as outras ações todas, os outros 75%, caíram em média 7,25%. E só para vocês terem uma ideia, ó, tem aqui o exemplo das ações seguintes, daquelas ações que também tem muito percentual no índice, a soma dessas aqui dá 28%, para vocês terem uma ideia. Então, ó, Itaú tinha caído 6%, Bradesco quase 6%, Ambev mais de 7%, B3 mais de 9% e Itaúsa nessa hora tinha caído quase 10%. Quando eu estou gravando o vídeo, já caiu inclusive mais de 10% do total. Para ficar claro, ó, a gente consegue ver aqui, ó, no mês de maio, ela caiu aí mais de 10%. Então isso explica por que a bolsa ficou mais ou menos parado e a maioria das ações caíram, porque a Vale e a Petrobras segurou as ações. Agora eu quero falar aqui 2 minutinhos quanto à decisão do Copom. Eu cheguei a mandar um áudio no Telegram, então as pessoas que estão lá na minha lista vão achar isso repetitivo, mas o Copom manteve a taxa de juros. O pessoal ficou um pouco chateado porque o Henrique Meirelles, no último dia antes do minuto de silêncio, ele chegou a falar que baixaria os juros, só que vocês têm que entender que saiu o IGP nesse período com uma inflação muito acima do que era esperado e também o dólar subiu muito mais, tá? É claro que a economia saiu em IBCBR que veio abaixo do que esperavam, veio inclusive uma retração como se a economia não estivesse crescendo, mas eu acredito que foi uma decisão acertada. E o mercado também achou, tanto que você vê que as taxas de longo prazo, elas diminuíram. O que significa isso? Significa que agora o mercado está entendendo que o Brasil ele está preocupado lá na frente. Ele não está preocupado só em fazer um bonito agora esse ano para a eleição. Ele está preocupado em ser um país com capacidade de pagamento da dívida dele, inclusive lá no longo prazo. Então, o que aconteceu? A taxa do DI 2019, 2020, 2021 subiu. Enquanto isso, a taxa lá do DI 2025, 2027, 2029 caiu, do IPCA 2035, do IPCA 2045. Eu acredito que foi uma decisão acertada. Quando a gente tem uma questão aí que a taxa de juros não deve mais cair ou que deve demorar para cair, a gente tem uma precificação para baixo nos ativos de renda variável, então é possível, como a gente já vinha antecipando aí algumas semanas, que as ações tenham um problema ou outro de curto prazo, mas eu pessoalmente gosto de olhar sempre o crescimento dos fundamentos da empresa. Isso é uma matéria muito boa da Economática, mostrando que as ações, as empresas, cresceram bastante o lucro delas quando comparado aí com o primeiro trimestre de 2017. Então, as empresas estão fazendo o dever de casa delas, elas estão crescendo e a gente precisa focar cada vez mais no valor que elas têm, focar muito mais nos fundamentos do que no preço da cotação. Se a empresa tem fundamentos sólidos, se ela tem crescimento, mas o preço dela está caindo, só significa mais margem de segurança. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos por estarem acompanhando mais esse vídeo. Gostaria de dizer também que nenhuma das ações faladas nesse vídeo foram recomendações de compra ou de venda. Elas foram apenas usadas como exemplo para mostrar para vocês a questão do Ibovespa. Mesmo a Santanense que eu falei que foi uma que eu recomendei lá na carteira, não é uma recomendação, exatamente porque eu falei no final agora. Quando a ação cai, aumenta a margem de segurança. Agora que essa ação subiu, eu tenho que calcular para ver se ainda existe margem de segurança ou se vale a pena vender ou não. Esse vídeo vai sábado,
no sábado eu já devo ter essa resposta e vai estar lá no relatório para membros Gold. Se você não sabe o que é essa área de membros Gold, clica no link que vai ter ali nas descrições, esse link que está aparecendo aqui, https://areademembros.dicadehoje7.com, que é exatamente o nosso serviço de relatórios, recomendações e que a gente acaba conversando diretamente com você e eu acabo expressando as minhas opiniões. Muito obrigado aí a todos, abraços, tenham um bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.